porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, prestar a Ele culto, e num culto Ele recebe e também em graça e misericórdia dá. Nós vamos... Obrigado, pastor. Nós vamos, antes de nós prosseguirmos louvando e adorando ao Senhor, nós vamos compartilhar de uma palavra. Você pode se assentar, pode ficar mais à vontade. Antes de mais nada, boa noite. A gente tem o mau costume de quando a gente percebe que a gente foi inserido na glória do Senhor, a gente esquece do povo, esquece das pessoas, a gente acaba sendo mal educado, né? Mas eu acho que agora que a gente voltou, a gente está mais para cá do que para lá. Eu acho que agora a gente pode olhar um pouquinho no olho, né, e dizer que é um privilégio, né, poder estar dividindo desse momento com vocês no Senhor. É uma alegria, e a minha oração, a nossa oração é que o Senhor nos alcance, o Senhor continue nesta hora a boa obra, né? Ele continue a aperfeiçoar aquilo que Ele já começou nas suas vidas, nas nossas vidas, que Ele possa nos sustentar através da sua palavra e possa te alcançar. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, e talvez existam aqui uns poucos que ainda não o conheçam, mas aqueles que conhecem, eu creio que o Senhor também haverá de fazer algo novo, né? Porque nós não precisamos necessariamente de ouvir e escutar novidades, né? O que nós precisamos de fato é que o Senhor fale a nós, né? E quando Ele fala a nós, tudo se faz novo, né? Eu acho que nessa hora a gente podia abaixar um pouco aqui o retorno, né? Porque tá sobrando bastante. Só nessa hora. Depois, quando a gente voltar, prefere que eu pegue o outro? É melhor o outro? Cadê o outro? Ok, obrigado, irmãos. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. O Senhor estava dizendo algumas coisas e Ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso, começaram a festejar o seu retorno. Até aqui por enquanto,
Daqui a pouco nós continuamos. Eu não sei qual é o título que a sua Bíblia traz a esse texto, e dependendo da sua versão, a gente pode ler aí a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. E eu particularmente não gosto desse título, não gosto de alguns títulos que nós vemos em nossas Bíblias. São sugestões humanas que muitas vezes nos ajudam, mas às vezes eu acho que nos levam, esses títulos nos induzem a um outro caminho, a um outro pensamento. Porque quando eu leio o título, a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, eu sou levado a ler o texto pensando que o assunto principal é o filho que se perdeu. Esse título eu acho que me induz a uma outra ênfase. E se me dessem o privilégio de mudar o título desse texto, eu trocaria o título por um outro título. Eu chamaria esse texto de A Parábola do Coração Paterno de Deus. A parábola do coração paterno de Deus, porque para mim o texto está muito mais interessado a dizer algo acerca do coração de Deus do que está interessado em dizer algo acerca do filho que se perdeu. Para mim o texto está muito mais preocupado em falar acerca da graça, acerca da misericórdia, acerca da compaixão de Deus, do que está preocupado em falar da condição pecaminosa do homem. Para mim a ênfase é outra. E vamos entrar nesse texto, vamos buscar entender o que estava acontecendo aqui. Um pouco antes, lá no início do capítulo 15, a Bíblia ela vai nos revelar o porquê que Jesus, o Senhor, contou essa parábola e mais outras duas parábolas. Ele conta uma sequência de parábolas, tentando dizer algo muito importante. Quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, ali no início do capítulo 15? Estavam ali os publicanos, que eram pessoas corruptas, que trabalhavam para o governo romano. Estavam ali também os pecadores dos mais diversos e dos mais vis, e estavam ali também os fariseus e mestres da lei, os guardiões da religião, que estavam ali criticando a Jesus, estavam ali criticando o fato de que Jesus recebia pecadores, que comia com pecadores. Estavam ali acusando Jesus dele ir contra o Salmo de número 1, porque afinal de contas esse Jesus se assentava na roda, no meio ali dos escarnecedores. Esses supostos conhecedores de Deus estavam ali para acusar Jesus de ser amigo de pecadores, ou seja, de ser pecador também. E sim, o Senhor estava ali com publicanos e pecadores, ele se assentava, compartilhava da mesa com eles, mas ele fazia isso com um propósito, era de forma proposital. Jesus fazia isso para ser luz, para brilhar no meio da escuridão. E Jesus fazia isso também porque ele sabia quem eles eram. Aliás, Jesus estava ali exatamente porque ele sabia quem aqueles pecadores eram. E Jesus sabia também o que eles pensavam acerca deles mesmos e o que eles pensavam acerca de Deus. E o que eles pensavam era que por serem pecadores e publicanos, eles não poderiam fazer parte daqueles que receberiam algo da parte de Deus. Por que eles pensavam isso? Eles tinham passado uma vida toda escutando desses fariseus e mestres da lei que eles não tinham nada a ver com Deus por eles serem quem eles eram, pecadores. Tinham passado a vida inteira escutando uma pregação sem graça, uma pregação sem esperança, uma pregação que não apresentava nenhuma saída, nenhum consolo, apenas julgamento, juízo, desgraça. Só isso que eles ouviam. E aí a gente percebe que não era à toa. Não era à toa que esse povo não vinha para Deus.
É porque afinal de contas, quem é que iria querer vir a um Deus que não oferecia nada além de julgamento e preconceito? Quem é que iria querer vir a um Deus que era parecido com aqueles que se diziam estar falando no nome dele?